Lista 2, exercício 8. O desenho abaixo mostra as seções transversais de superfície de potencial entre dois condutores carregados, que são mostrados em cinza sólido. Vários pontos nas superfícies equipotenciais próximos aos condutores estão marcados, A, B, C até I. A. Qual é a magnitude, direção e sentido do campo elétrico no ponto A? B. Uma carga pontual ganha 50 joules de energia cinética quando se move do ponto D para o ponto G. Determine a magnitude da carga. C. Quanto trabalho é necessário para mover uma carga de menos 1 milicoulombs, saindo de B, indo para D, depois para E, até o ponto C? Bom, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dois condutores. Essa aqui é uma placa condutora e esse aqui é um objeto condutor, certo? Eles estão carregados, tem campo elétrico entre os dois, claro, e esse campo elétrico gera essas superfícies equipotenciais. Elas são mais ou menos paralelas de A até 0 volts, que está aqui, e depois elas são distorcidas pelo outro. É claro, são normalmente equipotenciais aproximadas, porque o outro também não é uma barra infinita. Então, eles se aproximam a planos, né, até mais ou menos 0 volts. Todos os valores de potencial que estão aqui, na verdade, são, como a própria definição de potencial, são valores referentes ao potencial com relação a uma referência. Isso é, essa referência foi escolhida arbitrariamente neste plano de 0 volts. Certo? Então, esse plano 0 volts é a referência com relação aos valores de potencial que estão aqui. Significa que este plano tem 20 volts a mais do que esse. Esse plano tem 40 volts a mais do que esse. Esse plano tem menos 20 volts, tem 20 volts a menos do que este. Sempre os valores são referentes à diferença de potencial com relação a uma referência escolhida. No caso, a referência escolhida é esse plano 0 volts que está aqui. Bem, vamos lá. Item A. No item A, o que ele está pedindo é a magnitude e direção sentido do campo elétrico no ponto A, que é essa região cujos equipotenciais estão mais ou menos paralelas. Se as equipotenciais são paralelas, o meu campo elétrico é mais ou menos homogêneo. Ele é perpendicular aos planos, então fica linhas perpendiculares aos planos que estão aqui. Essas linhas são paralelas e, consequentemente, o campo elétrico é homogêneo nessa região. Para eu calcular o campo elétrico dessa região, eu busco a relação entre campo elétrico e potencial. No caso, a diferença de potencial é menos a integral de EDR, ou, no caso, o campo elétrico igual a menos a variação no potencial pela distância. Nesse caso, eu tenho a diferença de potencial entre os planos que estão aqui, e eu sei a distância entre o plano de 0 volts e o plano de 40. Então, nessa região, eu tenho condição de calcular o campo elétrico médio, vamos dizer assim, de qualquer ponto que está aqui. No caso, o campo elétrico no ponto A seria idêntico ao campo elétrico no ponto B, seria idêntico ao campo elétrico no ponto C, que é calculado dessa forma. Bem, o que a gente faz? A diferença de potencial, eu pego o potencial no ponto, que é o 0, menos o potencial no outro ponto. Então, eu vou pegar o potencial final, vou chamar que é o 0, o potencial inicial o 40. Poderia fazer ao contrário, não é problema nenhum, eu já vou explicar quais seriam as consequências disso. Então, eu peguei 0 menos 40, certo? Dividido pela distância. Distância 0,4 metros. Então, 0 menos 40 dá menos 40 volts, que é a diferença de potencial, dividido pela distância entre os planos dessas duas diferenças de potencial, que é 0,4 metros. Consequentemente, fica menos 40, com menos daqui 100 volts por metro. Bem, o fato de eu ter escolhido o 0 como potencial final e o 40 potencial inicial me deu um valor de campo elétrico positivo. O campo elétrico positivo, 100 volts por metro.
Se eu tivesse escolhido ao contrário, me daria o campo elétrico negativo, menos 100 volts por metro. O que significa isso? Significa que o campo elétrico está na direção do potencial inicial para o potencial final. Quer dizer, meu campo elétrico tem este sentido aqui. Então, se o meu campo elétrico tem esse sentido, por quê? Porque ele sempre está no sentido da diminuição do potencial. Isso é, o potencial aumenta sempre no sentido contrário ao campo elétrico. Então, você pode perceber que ao escolher o 0 volts como potencial final e o 40 como potencial inicial, da 0 menos 40, eu encontrei o campo elétrico positivo. Ele está indo de 40 para 0. Certo? Esse é o sentido positivo do campo elétrico. Se eu tivesse escolhido 40 menos 0, o campo elétrico seria menos 100 volts por metro. Menos 100 volts por metro significa que o campo elétrico estaria no sentido contrário ao sentido que eu escolhi. Então estaria nesse sentido que eu desenhei aqui. Certo? Então, essa é a implicação de eu escolher qual potencial é final, qual potencial inicial. Ele vai me indicar o sentido do campo elétrico com relação à escolha que eu fiz. É dessa forma que a gente coloca. Bem, então, o campo elétrico nessa região, respondendo item A, é 100 volts por metro. Bom, item B. Uma carga pontual de 50 joules ganha 50 joules de energia quando se move do ponto D para o ponto G. Determine a magnitude da carga. Bem, aqui, se eu pego uma carga e ela se move do ponto D para o ponto G, se ela está se movendo para duas equipotenciais diferentes, consequentemente está variando a energia dela. O que ele está colocando aqui, de D para G, ele ganha energia. Certo? A variação de energia dele é positiva. Então, e eu sei a relação entre energia potencial e potencial, que a energia potencial é a carga, é o valor da carga vezes o potencial. Quer dizer, se eu coloco a carga no ponto D, a energia potencial da carga neste ponto D é a carga vezes o potencial de menos 10 volts, o valor da carga. A energia potencial no ponto G é o valor da carga vezes o potencial, que é menos 50. Então, consequentemente, a variação da energia potencial entre D e G é igual à carga vezes a variação do potencial. Bem, como é que a gente coloca a diferença de potencial? Diz que o potencial final, que é G, menos o potencial inicial, que é D, vezes a carga é a diferença de potencial, de energia potencial. Ora, ele saiu de D para G e ganhou 50 joules, quer dizer, a sua variação de energia potencial é positiva. Se ele ganha 50 joules, a carga, o valor da carga vai ser a energia que ele ganhou pela diferença de potencial. Isso é, o valor da carga vai ser 50 mais 50, eu botei mais 50 para enfatizar o ganho de energia, né? A variação foi positiva, e a diferença de potencial vai ser menos 50 menos 50 menos 10. Isso é menos 1,25 coulombs. Essa é a quantidade de carga que ganha 50 joules passando de D para G. Perceba o seguinte, menos 50 volts é menor do que menos 10 volts. Isso, ele passou de um potencial maior para um potencial menor. Isso é, mesmo ele passando para o potencial maior para o potencial menor, ele ganha energia. Olha, a única forma dele diminuir o potencial, ele passar para a região de potencial menor e ganhar energia, é sendo uma carga negativa. Então, somente uma carga negativa vai passar de um potencial maior para um potencial menor e mesmo assim vai ganhar 50 joules de energia. Então, por isso a nossa carga é negativa no valor de menos 1,25 coulombs. Bom, item C. Quanto trabalho é necessário para mover uma carga de menos 1 milicoulombs, saindo de B, indo para D, indo para E, até o ponto C? Bem, seguindo o mesmo raciocínio do B, a variação de energia potencial é a carga vezes a diferença potencial, e a variação de energia potencial é igual ao trabalho exercido para levar a carga.
Isso é, se eu pego uma carga, agora pegando os dados do ponto B, né, só para exemplificar. Se eu pego uma carga de menos 1,25 e levo para o ponto G, eu estou realizando um trabalho de D para G, e esse trabalho representa a variação de energia potencial. Isso é, o meu trabalho é mais 50 joules, consequentemente ele ganha uma energia de 50 joules. Exemplificando o item B. Eu vou usar o mesmo raciocínio aqui, quer dizer, o meu trabalho que eu realizo é igual à variação de energia potencial, que é a carga vezes a diferença potencial. Por exemplo, do ponto B para o ponto D. Do ponto B para o ponto D, ele passou de um potencial de mais 10 volts, né? Que é 0 mais 10 mais 20. Ele passa o potencial de mais 10 volts, do jeito que está aqui, para o potencial de menos 10 volts. Então, o que ele faz? Ele pega a carga de 1 milicoulomb, né? 1 vezes 10 é menos 3, e passa de B para D. O potencial em D é menos 10, o potencial em B é mais 10. Então, é menos 10 menos mais 10. Então, menos 10 significa que a quantidade de energia é 20 milijoules. Se ele ganhou energia passando de B para D. Ele passou do potencial maior para o potencial menor, mas ganhou energia. Por quê? Porque ele é uma carga negativa. A carga negativa passa de B para D, ganhando energia. Bom, indo nesse mesmo caminho, o que a gente faz? Pega agora de D para E. Mesma coisa, a carga vezes a diferença potencial. O potencial final é E, potencial inicial em D. Então fica menos 1 vezes 10 é menos 3, que é menos 1 milicoulomb. Potencial final é menos 40, menos 10, que é o potencial inicial, que é em D. Consequentemente, isso dá 30, menos 30, com menos dá mais, então fica 30 milijoules, é a quantidade de energia que ele ganhou também, passando de D para E. Bom, agora o trecho final de E para C. Então, de E para C é a carga vezes o potencial em C menos o potencial em E. Isso significa menos 1 milicoulombs vezes potencial final em B é 10 volts, potencial inicial é menos 40. Então, 10 menos 40 dá mais 50. Então, ele perde 50 milijoules indo de E para C. Quer dizer, ele vai diminuir, ele vai aumentar o potencial de menos 40 para mais 10, né? Consequentemente perdendo energia porque ele é uma carga negativa. Bom, o trabalho total exercido durante todo o trajeto é a soma dos trabalhos de cada parte. Então, 20 mais 30, 50, menos 50 dá 0. Quer dizer que o trabalho total é 0, né? Ora, é bem razoável a gente imaginar isso, porque você tem entre B e C, eles estão no mesmo equipotencial. Então, como o campo elétrico ele é gerado por carga, ele é conservativo, não importa o caminho, você vai ter sempre o mesmo trabalho exercido. Então, eu poderia ir direto de B para C, é o mesmo trabalho do que esse caminho todo. E como entre B e C o potencial é o mesmo, a diferença de potencial é 0, o trabalho total é 0. Isso por quê? Porque o campo elétrico está perpendicular à equipotencial, e o trabalho de uma força perpendicular é 0. Então, consequentemente, de B para C, o trabalho total é 0, e por isso a soma dos trabalhos durante todo o trajeto deu 0. É isso.